no livro do Eclesiastes, o capítulo 3, quando o sábio Salomão diz para nós, palavra de Deus: para tudo há um tempo certo, para tudo há uma ocasião certa, uma época certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher, arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar no dia do luto. Tempo de rir no dia do nascimento de uma criança. Tempo de rir numa festa de casamento. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de rasgar as vestes em arrependimento. Vestir-se de saco e cinzas, na expressão bíblica. E tempo de costurar, de buscar vestes novas, para renascer das cinzas e voltar à vida, e voltar a dançar, voltar a rir, voltar a celebrar, voltar a edificar, voltar a plantar. Sim, há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavras do sábio Salomão. Como podemos ler esta palavra bíblica? Com que lentes vamos interpretar esta palavra? Será que Salomão está fazendo uma leitura da vida determinista? Será que ele está dizendo que as coisas estão escritas no livro divino como um destino inevitável para cada criatura? Existe sim uma certa tradição religiosa, cristã, que acredita nisso, que tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. Há um velho hino que diz: Deus tem um plano para cada criatura. A cada rio Deus dá um leito, e um caminho para mim também traçou. Como se a minha vida já estivesse definida. Como se Deus estivesse no controle dos mínimos e micro detalhes da minha vida, ou como se Deus tivesse escolhido exatamente o dia em que eu deveria nascer e o dia em que eu deveria morrer. Como se Deus estivesse fazendo a gestão da minha existência e definindo: chegou o tempo do Ed chorar. Então Deus ordena um fato na minha vida que me leva ao pranto. Então depois Deus chama um anjo e diz: chega, agora é tempo dele celebrar e rir. Faça acontecer alguma coisa boa. E Deus vai fazendo a microgestão do mundo, do universo, da vida, da minha vida e da sua vida. Isso é uma leitura determinista e seria muito esquisito que Salomão estivesse dizendo que Deus escolheu um tempo para eu odiar. Há um tempo para odiar. E Deus então semearia ódio no meu coração. E há um tempo de amar, e Deus semearia amor no meu coração. Essa leitura determinista
não parece absolutamente coerente com o caráter de Deus, com a revelação bíblica, com a Escritura Sagrada, e muito menos com Salomão nesse livro do Eclesiastes. Pelo contrário, Salomão no livro do Eclesiastes, ele está fazendo uma leitura da vida e ele está razoavelmente inconformado com outra perspectiva de existência, que é a aleatoriedade. Ele diz coisas interessantíssimas aqui. Ele diz assim: olha, não é sempre o mais veloz que ganha a corrida, não é sempre o mais forte que ganha a batalha. O que acontece com o homem sábio, acontece também com o homem tolo. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo morre. O rico morre do mesmo jeito que o pobre morre. Eu já vi pessoas boas sendo desprezadas no dia da sua morte e pessoas más sendo celebradas e todos pranteando a sua falta. O Salomão, ele está um pouquinho inconformado com o fato de que na existência existe uma dimensão de aleatoriedade, isto é, existem fatos, situações, circunstâncias que não têm uma causa aparente e não têm um propósito pré-definido, que faz com que estas situações, esses fatos, estas coisas que acontecem tenham necessariamente que acontecer. Isso é muito interessante porque na filosofia e na teologia se discute esses conceitos de contingência e necessidade. O que é contingente é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer, que não altera o curso da realidade, se acontecer ou não acontecer. São as coisas da aleatoriedade, ou que nós costumamos dizer do acaso. E existem outras que estão na categoria da necessidade, isto é, elas são inevitáveis, elas acontecerão independentemente da nossa vontade. Envelhecer, por exemplo, envelhecer independe da minha vontade. Quanto tempo durará a minha vida? A gente costuma dizer assim: ninguém morre de véspera. Morre de véspera. Morre de véspera porque a gente pode andar pelo caminho da tolice, porque o universo também tem outros princípios. Princípio de probabilidade, princípio de possibilidade, princípio de semeadura e ceifa. E isso nos coloca diante de uma outra dimensão de possibilidade de interpretação desse texto, que me parece ser a maneira como Salomão transita pela vida, fazendo afirmações a respeito da nossa responsabilidade humana. Uma leitura ética da palavra de Deus. Ele diz: olha, eu estou enxergando algumas coisas na vida, na existência, e essas coisas que eu estou vendo, algumas delas se explicam pela cláusula de necessidade. Elas são inevitáveis, inexoráveis. Por exemplo, ele diz: quando o céu está com nuvens carregadas, vai chover. Vai chover. E se um raio atingir uma árvore e ela cair para o lado sul ela ficará. Se cair tombada para o lado norte, ela vai ficar tombada para o lado norte. Existem algumas coisas que são inevitáveis, elas acontecem e não mudam, estão assim, estão postas. Mas há outras coisas que eu não percebo. Eu não percebo causa, não percebo propósito. Elas se explicam mais por um acaso, por uma aleatoriedade. O Salomão olha e diz assim: há coisas que Deus faz, e Deus faz de propósito. Capítulo 7, ele diz assim que os caminhos de Deus, eles são profundos e distantes. Aqui mesmo no capítulo 3, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, no coração do homem, para que o homem não saiba a respeito do futuro. Isto é, Deus preserva consigo mistérios. Não revela tudo para nós. E há coisas que estão nas mãos de Deus e que Ele faz ou deixa de fazer, e isso depende da sabedoria, da prerrogativa de soberania de Deus.
E nós vamos convivendo num universo onde existe tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e afastar-se de abraçar, tempo de plantar e tempo de colher. Na verdade, parece que o Salomão está olhando para a existência e ele não está querendo explicar por que acontece ou deixa de acontecer, quem é responsável pelo que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu acho que ele está observando. Ele está observando que há um tempo em que aquele casal está apaixonado. Tão apaixonado que faz juras de amor eterno. Constitui família. E Salomão está observando, de repente, esse casal está se desentendendo. De repente, esse casal está se afastando. De repente, esse casal está se divorciando. De repente, esse casal está se odiando. E o Salomão diz assim, houve um tempo de amar. Parece que esse aqui é um tempo de odiar. Ele não está dizendo que alguém determinou o tempo de amar e determinou o tempo de odiar. Ele está observando. Ele está observando o tempo de plantar, o tempo de colher. Ele está observando que existem coisas nas nossas mãos que vão perdendo sentido. E nós lutamos por elas, nós queremos preservá-las, nós fazemos de tudo para mantê-las conosco, mas precisamos ter discernimento, entendimento, sensibilidade, para saber quando os ciclos se encerram, para saber quando as coisas envelhecem, quando elas perdem a sua razão de ser, e então nós nos despedimos delas. Despedimos de um tempo da vida. O Salomão vai observando e ele vai dizendo assim, olha, há um tempo em que a gente constrói, há um tempo em que a gente se dedica para fazer com que coisas venham a existir. Mas há um tempo quando a sabedoria exige derrubá-las, porque perderam a sua finalidade, perderam a sua adequação à realidade. Então a gente precisa fazer com que venham a deixar de existir. Não é apenas esperar que elas, no seu processo de envelhecimento e caducidade, que elas morram naturalmente. O Salomão diz, não, há coisas que precisam ser arrancadas, há coisas que precisam ser derrubadas. Ele vai observando a vida. E quando eu vejo o Salomão andando aqui por esse livro do Eclesiastes, transitando entre o inexorável necessário, o acaso aleatório, entre o mistério da soberania e da prerrogativa de Deus, eu vejo ele sugerir para você e para mim um caminho de saúde. Porque uma das percepções que tenho da vida é que a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa maturidade humana, depende desta sensibilidade às várias e múltiplas dimensões da existência. Que Salomão está em busca de encontrar isso. Como é que eu me localizo? Como é que eu me estabilizo? Como é que eu me sustento nessa existência, nesse mundo, nesse universo que tem aleatoriedades e acasos, o determinismo ou a soberania de Deus, onde existe o inexorável que independe da minha vontade? Como é que eu vivo aí? Como é que eu me mantenho inteiro? Como é que eu me mantenho saudável? Como é que eu me mantenho vivo? E eu encontrei 3 conselhos de Salomão. Primeiro conselho de Salomão: dance. 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 Ditado popular diz: dance conforme a música. Perceba que música é essa que está sendo tocada. Qual é o ritmo? Qual é o flow da vida?
o apóstolo Paulo fala sobre discernir os tempos. Prestar atenção na maneira como as circunstâncias estão se organizando ao seu redor, ou se desorganizando. Prestar atenção nas coisas que estão nascendo e nas coisas que estão morrendo. Prestar atenção nas coisas que estão apodrecendo e que você precisa arrancar. E dar a resposta adequada. Sabe onde está isso? 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Aproveite os dias bons. Refugie-se em Deus nos dias maus. Dance. Chore com quem chora. Alegre-se com quem se alegra. Recomendação de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 12. Olha, 12, versículo 15. Olha que interessante, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E às vezes somos chamados a fazer isso no mesmo dia. Eu recebo mensagens no meu WhatsApp, eu abro uma, é para chorar. A mensagem seguinte é para rir. Falo, mas afinal de contas, você está triste ou está alegre? A resposta é, eu estou saudável. Eu estou saudável porque eu continuo mantendo a minha capacidade de chorar quando é tempo de chorar e de me alegrar quando é tempo de me alegrar. Eu estou saudável porque eu não posso, ou pelo menos não devo, ir a uma festa de casamento e abraçar os noivos como se eu estivesse num velório. E não posso ir ao velório e ficar num canto, rindo alto como se eu estivesse numa festa. Eu estou saudável. O meu coração, ele responde à realidade da vida. Ele dança. Ele dança nas circunstâncias que se estabelecem. Ontem mesmo eu estava lembrando do meu amigo pastor Ziel Machado, que diz que pastorear é morar na dor do outro. James Houston diz que o máximo de maturidade de uma pessoa é a sua capacidade de estar ao lado de quem sofre. É verdade. A maioria das pessoas se afasta de quem sofre, foge de quem sofre. Ou porque não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, ou porque não sabe como reagir, ou porque não tem condição, ou porque tem a sua própria dor e não tem espaço de solidariedade. Mas sim, é verdade que é maturidade espiritual morar na dor do outro. Mas é maturidade espiritual também morar na alegria do outro. É maturidade espiritual também celebrar a vida. É maturidade humana perceber que a vida de festa perene é uma vida alienada. Mas uma vida de pranto interminável é uma forma de desprezo ao dom de existir que Deus nos concedeu. Por isso, dance. Aproveite os dias bons. Celebre o que Deus tem dado a você. Chore suas perdas.
chore solidariamente, sofra ao lado de, sofra em favor de, sofra com ação generosa para com quem sofre, mas reparta a sua alegria, reparta seu contentamento, vá visitar a alegria de quem tem razão para a alegria, para que o seu coração também seja consolado com a alegria de quem está alegre. E você me diz assim, isso é quase impossível viver essa ciranda de alegria e tristeza o tempo todo, o dia inteiro. Isso se chama vida. Vida. É isso que o Salomão está dizendo. Dance. A vida é bela, dance. Experimente todas as sensações, sentimentos. Isso é estar vivo. Não se culpe quando você se trancar no quarto para chorar e não tiver vontade de sair de lá. Existe dia e tempo para isso. Não se culpe quando você perdeu o apetite. Não se cobre quando você não tiver capacidade produtiva. Isso é estar vivo. Isso é sinal de que você está sensível ao que está acontecendo no mundo. Agora, não se culpe, mas se preocupe e se ocupe se você começar a ficar muito tempo trancado dentro do quarto chorando. Tome providências. Porque a vida acontece também fora do quarto, então tome providências. E eu não canso de dizer, às vezes essa providência é um comprimido com receita de um médico psiquiatra. Às vezes essa providência é iniciar um processo terapêutico com um bom profissional da psicologia, um bom profissional da saúde mental, emocional. Às vezes essa providência é um retiro espiritual de solitude, de oração, de investigação da alma, de perguntar a Deus e perguntar a si diante de Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Sonda-me, ó Deus. Conduze-me pelo caminho da vida. Então tome providências, porque essa é a segunda recomendação, o segundo conselho de Salomão. Decida. Dance, decida. É muito bonito isso na Bíblia e é muito extraordinária a revelação bíblica quando nos diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança e nos deu o dom da liberdade. Nos deu a prerrogativa da escolha. Decidir é um ato sagrado. Escolher como viver, como agir, como reagir. Assumir o protagonismo da nossa vida a partir das nossas decisões e escolhas. Não entregar nada disso de deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, assuma o protagonismo da sua vida. Não entre nessa ideia de que o que tem que ser, será. Deixa acontecer. Vamos ver no que vai dar. O tempo é o melhor remédio. Está na mão de Deus. Sim, está na mão de Deus, mas na sua vida, nada está somente nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus e também nas nossas mãos. Reter nas nossas mãos apenas é prepotência, arrogância, pecado, porque nós, seres humanos, não damos conta da complexidade da existência. Mas entregar tudo às mãos de Deus é escapismo, é fuga, é fé mágica, infantilidade. A Bíblia Sagrada fala disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas tem que montar sentinela.
e tem que edificar a casa. Então Salomão diz para nós: decida. Capítulo 11, versículo 4. Ele diz assim no versículo 3, olha, quando tem nuvem, vai chover. E quando o raio cair, a árvore vai tombar para um lado e vai ficar. Mas ele diz no versículo 4, quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Não tem isso de o que tem que ser será. Sabe o que tem que ser será? Dá capim, dá matagal. Colheita tem plantio. Para que haja colheita, há necessidade de inteligência, trabalho diligente, percepção, tempo de cuidar da terra, tempo de arar a terra, tempo de plantar e de colher. Então decida, faça as suas escolhas, assuma a prerrogativa da sua vida. Perceba os tempos. Dance. Perceba os tempos. Enquanto dança, porque você percebe a mudança dos ventos, para onde a vida está apontando, para onde o flow da vida está seguindo. Nesse seguir, decida. Assuma suas responsabilidades, escolha, assuma a prerrogativa da sua história, da sua existência. Mas faça isso com um coração humilde. Faça isso com um coração cheio de fé. Faça isso com um coração cheio de esperança. Faça isso na presença de Deus. Faça isso em oração. Faça isso de joelhos. Faça isso suplicando aos céus o favor de Deus. Dance, mas não dance sozinho. Decida, mas não decida sozinha. Deus é companheiro da nossa vida, Deus é companheiro da nossa existência. Então sim, dance. Então sim, decida. Mas sim, dependa de Deus. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Não deixe Deus do lado de fora da sua existência. Não deixe Deus do lado de fora do seu quarto de choro e de lágrimas. Não deixe Deus do lado de fora da sua festa, do seu dia de celebração. Não deixe Deus do lado de fora do seu momento de decisão. Dependa de Deus. Não deixe Deus do lado de fora do seu dia de tristeza, nem que seja para você brigar com Ele. Nem que seja para você ficar de mal com Ele. Mas derrame o seu coração na presença de Deus. Não deixe Deus do lado de fora das suas festas. Porque vai acabar o vinho da sua festa, viu? A festa onde Deus não participa tem prazo. Acaba o vinho. E deixa eu te falar uma coisa, o vinho da sua festa não é lá essas coisas, viu? Então não deixe Deus do lado de fora da sua festa. Porque é Ele que tem um vinho, o vinho novo, o vinho bom. É Ele que tem o vinho da verdadeira alegria. É Ele que tem o vinho do verdadeiro sentido da existência. Então não deixa Deus do lado de fora da sua festa. E quando você não sabe o que fazer, o que decidir, por que está acontecendo isso, qual é a causa daquilo,
onde se pode chegar com aquilo outro, qual é o propósito disso, será que tem um propósito, se não tem, quando você entrar num nevoeiro, quando você entrar numa neblina em que você perder as referências, é aí que você cai de joelhos. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso, é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é abençoador daqueles que a Ele se entregam. Quantas vezes eu me ajoelhei dizendo: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como dançar nesse momento da minha vida, essa música está confusa, isso parece mais barulho do que música, eu não sei de onde isso vem, para onde isso vai, mas eu de joelhos invoco o teu favor, a tua bênção, a tua graça. Eu abro a porta para que o Senhor participe da minha vida. Eu não quero viver sozinho, eu não quero andar sozinho. Então, quando leio Salomão, eu ouço: dance, decida, dependa de Deus. E eu compartilho isso com você. Oro a Deus que você tenha saúde no corpo, saúde espiritual, saúde emocional, para você dançar, porque você vai receber notícias de uma dança alegre, você vai receber notícias que exigem a pausa da música, o silêncio que também é música. Então dance. Você tem a condição de decidir, tem a condição de fazer escolhas e ter a vida nas suas mãos, com essa prerrogativa que Deus lhe deu. E que você viva na presença de Deus. Eu queria me despedir de você hoje com Gonzaguinha. E também com Irineu de Lyon. Um poeta popular e um teólogo do segundo século. Eu, esses dias, tenho ouvido como um louvor Gonzaguinha. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Outro dia eu postei isso nas minhas mídias sociais e alguém me corrigiu dizendo: nada disso, pastor, nada de fé no homem. Nada disso, pastor, não podemos tudo. Temos fé somente em Jesus. Eu sei, claro que eu sei. Eu não cresci ouvindo Gonzaguinha, eu cresci lendo a Bíblia. A minha fé não é essa, sustentada na cultura popular. A minha fé tem um livro. Eu sei. Mas justamente porque eu cresci lendo a Bíblia, eu cresci também lendo poesia. E eu cresci lendo as entrelinhas do que a Bíblia diz e do que o meu mundo diz. E do que a alma humana diz.
Fé na vida, fé em Deus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Fé no homem, por que não fé no homem? Por que não fé no homem? Irineu de Lyon, lá no segundo século, disse: Gloria Dei homo vivens. A glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem em plenitude de vida. Quanto mais humanos nós somos, mais glorificamos a Deus. Quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade na existência, mais glorificamos a Deus. Quanto mais nós adultecemos e quanto mais nós fazemos o belo, o justo e o bom na vida, mais Deus se alegra conosco, porque Ele vê em nós a sua imagem refletida. Então, eu desejo isso para você, não se desespere, nasça sempre com as manhãs, esse tempo vai passar, a gente está num tempo de muita perplexidade, mas esse tempo vai passar, enquanto o tempo não passa, dance, decida, dependa de Deus, Deus é bom e sabe amar. Vida, 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 viva para a glória de Deus. Um beijo no seu coração. Amém.